toda segunda-feira, agora em diante, nós teremos 7 aulas sobre a Terra-média. Então, segunda-feira, marca aí no seu calendário que a gente vai ter essas aulas. Esse mês, esses 2 meses, a gente vai falar bastante sobre Tolkien. Então, se você se interessa, venha, se inscreva. Seguinte, Elton, pô, a gente, já desde os tempos mais primórdios, né, quando a gente começou a fazer as nossas musiquinhas nos acadêmicos de Milton Friedman, muita gente deixava comentário dizendo que a gente precisava fazer algo com o Brasileirinhos, né? E a gente acabou, muitos anos depois, tipo, tanto eu quanto o Jopa, quanto você, na Brasil Paralelo, né? Inclusive, você participou daquela reunião, de algumas reuniões com a gente, as famosas reuniões para marcar reuniões, né? Para fazer o alinhamento de expectativas, para ver como é que vai ser, né? Mas você nos deu grandes feedbacks nos roteiros do Beorn Show, né? Que espero que saia esse ano ainda, né? Pois é. E aí eu queria saber, pô, como é que vocês chegaram na linguagem dos brasileirinhos? Tem uma explicação supostamente racional, assim, e tem a verdade, né? Uhum. E a verdade é mais, assim, tudo que aconteceu ali no Brasileirinhos aconteceu pela necessidade e pelo acaso, assim. A gente foi fazendo as coisas mais ou menos com os recursos que tinha, com o tempo que tinha e tudo mais. E isso desobrigou a gente de tentar dar um estilo um pouquinho mais formatado e um pouquinho mais polido. Aí, em algum momento, a gente falou, cara, vamos dizer que é estilo isso aí, que é o estilo da parada, e vamos ver quem é que acredita. E o pessoal acreditou, aparentemente. Mas o lado mais racional, assim, é que tanto o Palhaço quanto eu, né? A gente tem ali 40 e tantos anos, somos quarentões e tal. Então tinha muita coisa de mídia, de filmes e programas de TV e música que a gente meio que sabia que seria muito legal apresentar para o pessoal mais novo que não conhecia. E assim, vivendo numa época dos pós-modernismos, né, para o bem e para o mal, fazia sentido a gente meio que misturar tudo sem se preocupar tanto em uma forma fixa, né? Então tinha de tudo ali, assim, de videogame, anime, filmes de porno chanchada, novela, filmes de ação dos anos 80 e tal. Eu sempre pensei no Brasileirinhos como um grande monturo, assim, né, de audiovisual. E aí o resto foi, assim, incompetência para mexer no Adobe Premiere, que grandes coisas saem da incompetência, assim. Pô, concordo. Não é, cara? Sim. E assim, tem coisa pior do que quando o cara chega e diz, meu irmão, tipo, fizemos isso aqui no melhor estúdio, tá ligado? Aí o cara fica, como é que, tipo, não, a gente pegou uma galera profissional para fazer isso aqui, aí, tipo, aí fica a propaganda de desodorante, né? Você, como músico, deve entender muito isso, né? Que às vezes a mágica do negócio, o gostosinho do negócio, às vezes vem de você, às vezes, incorporar um erro feliz, né? Erros felizes. E no Brasileirinho a gente teve muitos erros felizes e tal. E foi isso, assim, funcionou bastante. Assim, eu particularmente gosto muito dessa cara meio muito diferente, assim, até se você imaginar que, tipo, eu sou católico, o Palhaço também. Então, tipo, um programa católico daquele jeito ali, tipo, é um negócio que você não, sei lá, é meio, sei lá, meio estranho, assim, você não vai ver acho que ainda vai demorar um pouco para ter alguma coisa parecida, né? Pois é, cara. Não, realmente já é um clássico das interwebs brasileiras, né? E falando nos brasileirinhos, né, vocês têm um grande clássico sobre liberais, né? Com o mote liberais. Você curte, né? E aí a gente queria saber, e aí, esse negócio, porra, liberalismo, conservadorismo, política, religião, né? Onde é que você fica? Você já disse que é católico, né? Onde é que você se posiciona ou você não se posiciona em meio a essas coisas todas, né? O que te motiva? Então, para gente de uma certa idade que vem do Nordeste, né, essa frase assim de assumir uma posição, ela é meio esquisita, meio estranha. Não, mas no Brasil a gente tá sempre assumindo uma posição, normalmente de 4, né? Escolhendo a que vai te prejudicar menos, digamos assim, né? Escolhendo a menor para sentar, aquela velha história. Mas, cara, assim, uma das coisas que
se eu posso, digamos assim, ter orgulho, né, de alguma coisa, foi de ter meio que dado uma espécie de bala de prata assim, para sacanear a liberal, né, uma coisa que meio que ficou no discurso da galera, o se curte, prudência e sofisticação e tudo mais. Então, assim, de todas as coisas, acho que é um pequeno serviço que a gente pode ter prestado, é quebrar um pouco o discurso de que necessariamente a prudência, a polidez são sempre a melhor maneira de você abordar os problemas, né? E, de fato, dependendo do contexto, dependendo da época e dependendo do lugar, é claro que você vai sempre preferir uma conversa racional, com os postulados de educação, polidez, respeito pelo oponente e tudo mais, mas a gente vive no Brasil, né? Então, começa a aparecer uma coisa meio postiça, meio... de querer parecer algo que às vezes você não tem como ser aquilo, né? Quem sabe algum dia nós poderíamos chegar a esse nível de sofisticação e prudência e tudo mais. Então, mas eu acho que não é o caso, assim, cada vez mais está se tornando menos o caso, né? E aí teve o Palhaço, que ele é um cara que ele conhece muita coisa muito obscura da internet, coisas do tipo. Ele topou com aquele vídeo lá de um anúncio de paletós, né, russos. E a gente percebeu que a propaganda começa com um terno que vira uma pessoa, né? E para mim era uma metáfora muito boa para o liberal clássico, assim, no sentido brasileiro que a gente usa, né? Uhum. De uma pessoa que meio que usa essas externalidades, essa coisa da aparência, às vezes, para garantir um discurso que a realidade, que a vida prática, né, não sustenta, né? Então foi mais ou menos por aí, assim. Fico feliz de ter contribuído aí para dar essa quebrada um pouco de moral nos caras e imagino que não é possível hoje em dia um liberal expor as suas opiniões, ou enfim, sem que em algum momento algum gaiato vá pegar e vai dar aquele grito lá da plateia assim, pô, você curte e tal. Não, pau, é muito bom. Acho que o Liberais e o Clube Militar, né, cara? Tipo assim, foram duas coisas, assim, duas chaves que trouxeram ao ridículo, duas coisas que precisavam vir ao ridículo mesmo, né? No Brasil. Tipo, não dá, né, cara? O maluco ficar com esses papos de como é, de economia, né? Economia trickle down, tá ligado? Tipo, o cara, meu irmão, tipo, as pessoas cagam no mar, né, cara? Ou então a galera também que fica esperando a ajuda dos milicos para resolver os problemas da gente. Tipo, peraí, cara, clube militar, né? Então, acaba virando um atalho também para você dizer muito do que você sente, mas de uma maneira extremamente econômica, assim, porque vai no cerne da questão, né? O Palhaço, ele tem uma coisa dele em termos de, assim, do que ele traz, assim, do ethos, né? Se é que dá para falar isso do programa, apesar dele ser um cara que usa maquiagem e é um personagem, mas de estar sempre, assim, tipo, esperando e querendo que as pessoas saiam do personagem. Porque o brasileiro, se deixar, ele se arma no personagem muito fácil, né? E isso é um problema terrível. Se você tem um problema urgente, premente, assim, acontecendo ali, e às vezes essa mania que a gente tem de querer parecer melhor do que a gente é, às vezes, e tal, acaba atrapalhando, né? E isso foi uma coisa que ele trouxe desde sempre, assim. A frase que ele fala é: sai do palco, né? Sai do palco, você não é um personagem e tal. Mas é um processo, assim, não é tão fácil. Esse negócio do terno, da prudência e sofisticação é um fingimento, né? Boa parte das vezes, né? O cara se veste disso para fazer o que ele fala parecer mais palatável do que se ele tivesse esculhambado, né? E pensa que ele está lidando com o outro lado, né? Os opositores das nossas ideias e tudo mais, que são muito cobra criada em termos de como você embala um discurso e como você fala e como você chega. Hoje em dia, até nem tanto, porque eles perderam bastante o caminho, assim, estão completamente... Enfim. Mas já foram, né? Tudo isso que a gente vive hoje ainda é tentando se livrar um pouco de toda essa imagem bela, de cultura e tudo mais que eles construíram nessas décadas passadas, né? Então, quando você entra na discussão com esse tipo de gente e a sua primeira atitude é tipo
tomar chá com o dedinho levantado, enfim, você já entrou aceitando que vai perder, né? Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.